وابا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá! Seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, você está na casa do futebol de seleções e o caminho para a Copa do Mundo. A gente está vivendo esse mês de junho muito intenso, tem eliminatórias da Copa, vamos ter Copa América, Eurocopa rolando, Copa das Nações da Oceania também rolando, tem podcast diário para conferir tudo, tem a repercussão das eliminatórias também já aí para você disponível no nosso feed. E agora é hora de falar de seleção brasileira também, já avisando o Copa América, já avisando esse torneio que começa nesta semana. Estamos gravando esse podcast no 17 de junho, Copa América começa na quinta-feira, então já estamos aqui esfregando nossas mãos e agora a gente vai falar nossa prévia, né, fazer nossa prévia. Já falamos muito de seleção brasileira, já analisando a convocação, já falamos sobre, né, depois a começo da preparação e agora, depois desses amistosos iniciais da preparação, o que esperar do Brasil na Copa América, depois a gente vê as ideias do Dorival em campo. Antes de chamar quem está aqui comigo, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, aonde a gente está soltando também os podcasts diários com as coberturas, resumos das competições continentais, vai ter da Copa América também, então fica ligado. Se inscreva, deixe seu like, sua avaliação, 5 estrelinhas se puder, muito importante para nós. Também comente, participe da interação aqui embaixo. Também convido você, se puder, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se financiar, se estruturar, a fazer um trabalho cada vez melhor. E se não puder ajudar financeiramente, compartilhe tudo com seus amigos e faça a gente chegar em mais e mais pessoas falando de futebol, as pessoas falando sobre seleção brasileira e Copa América, certo? Elcio Vai Júnior, seja bem-vindo, meu irmão, a mais uma edição do podcast, edição 75, olha lá, já estamos a 3/4 de uma centena de podcasts aqui. Se somar os podcasts diários de competições, já dá mais de 100. Mas uma honra ter você aqui mais uma vez. Juninho, sua impressão inicial desses amistosos, eu sei que você fez muitas anotações durante os jogos, né, para materiais e tudo mais. Seja bem-vindo, meu irmão. O que falar aí desse começo de trabalho do Dorival Júnior para a sua primeira competição oficial? Fala, galera. Fala, ouvinte. Obrigado, Salaf, novamente pelo convite de falar de seleção brasileira aqui. O ConteCast 75 tem que fazer algo especial aí pro centésimo, né? Então, já vamos pensar em algo especial. Cara, eu particularmente, que nem você falou, eu anotei bastante coisa. Inclusive, queria fazer material do segundo jogo, principalmente, que eu vi coisas mais marcantes. Eu gostei da ideia dele treinar, testar todo mundo, fazer uma escalação diferente, uma formação diferente no primeiro jogo, porque, querendo ou não, aquilo que a gente falou, ele precisa ver os atletas, como é que eles vão performar, como é que eles vão desempenhar e dar minutagem para eles, né? Porque, querendo ou não, é o jogo que a gente consegue avaliar melhor. Então, eu gostei ali da ideia do primeiro jogo. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho do que eu pensei, o que eu acho que pode melhorar, talvez, na seleção. Modéstia à parte falando, claro, mas tem coisa sempre a melhorar, né? Então, eu não posso falar que eu gostei de algumas atitudes, outras, principalmente coletivas, eu acho que precisa melhorar bastante, principalmente em questão sem bola. Com bola, tem alguns aspectos que eu não vou dar spoiler ainda, porque a gente vai conversar bastante sobre isso, mas eu acho que foram 2 amistosos, pode dizer assim, medianos. Eu não achei que foi tão ruim, pela questão de resultado, mais por desempenho mesmo, mas eu também acho que está longe de ser ideal se a gente quer buscar um título da Copa América, por exemplo. É isso, e nesse podcast de hoje também a gente vai dar uma passada, né, uma pincelada nos adversários do Brasil na primeira fase, e tem seleção aí que está vindo numa sequência muito boa. Leonardo Dúcio, vulgo Léo. Léo, seja bem-vindo aí a mais uma edição. Que falar aí quais são os seus destaques iniciais desses 2 primeiros testes do Dorival antes da Copa América. Seja bem-vindo. Fala, galera. Sejam todos bem-vindos à nossa resenha. O meu principal destaque, cara, vai para alguns atletas que tiveram oportunidade nesses amistosos e conseguiram aproveitar a oportunidade. Eu acho que o Savinho é um nome que trouxe um desempenho muito positivo
e chamou muito a atenção. Então, existem, durante o programa aí, vamos trazer outros nomes que se destacaram, mas eu trago o Savinho agora nesse meu destaque inicial, porque foi o nome que mais me chamou a atenção nesses amistosos da seleção brasileira. Pois é, já começando então, puxando esse assunto, o Brasil teve 2 amistosos aí antes da preparação da Copa América. Nós tivemos a vitória contra o México, né, no dia 8 de junho, o Brasil vencia por 2-0, sofreu um empate, o Endrick, mais uma vez iluminado, o Salvador apareceu e fez o gol no último lance, basicamente, do jogo, vitória por 3-2, e no dia 12 de junho, no dia dos namorados, o Brasil empatou com os Estados Unidos, vencia por 1-0, saiu na frente com o gol do Rodrigo, e os Estados Unidos empatou ali no gol do Pulisic de falta. Juninho, você falou aí, já passando até um gancho, aquilo que a gente esperava, né, da seleção brasileira, a gente falou muitas vezes aqui da falta de testes, né, a gente acho que comentou, pelo menos a nossa opinião, que o Dorival devia ter levado mais jogadores além do limite para fazer o corte, né, tanto que foi ridículo a seleção anunciar qual era a convocação oficial, sendo que só tinha 26 jogadores treinando. Parabéns à mídia da CBF, não tem foto durante o jogo, mas tem conteúdo que não serve para nada. Enfim, queria que você falasse que você viu, não, um time basicamente reserva, só o Alisson que titular, até ficou na expectativa se o Bento ia ser um titular, mas não, o jogo com os Estados Unidos comprovou. Queria que você falasse também essa questão de formação, né? Ele manter o Rafinha, por exemplo, no time titular, que muita gente estava esperando que o Endrick fosse, né, ficar com essa titularidade, até por conta do Evanilson ter jogado o primeiro jogo. Enfim, o que você viu desses testes, principalmente o jogo contra o México, mas também a entrada desse time titular, digamos assim, contra os Estados Unidos, só desfalcado talvez do Gabriel Magalhães, que ainda se recupera de uma lesão no ombro, mas pelo visto parece que vai estar 100% para estrear na Copa América. Como que você viu aí esses testes que o Dorival fez nas 2 partidas? Então, começando pelo primeiro, eu gostei bastante, principalmente da atuação, até comentei na publicação do Conte Verde, se você ainda não viu, veja lá no Instagram, principalmente pelo lado direito, com essa associação ali entre o Iacoto e o Savinho, né? Então, a ideia das 2 partidas foi bem parecida, só que o que mudou muito? A primeira partida contra o México, a seleção sustentou mais o Arana e soltou um pouco mais o Ian Couto. Claro, o Arana podia saltar, podia subir também, mas acabou que sustentou um pouco mais para fazer uma saída com 3, liberou mais o Ian Couto para fazer uma sobrecarga de lado junto com o Savinho. Como eles têm uma associação muito boa, eles já têm uma ligação boa, apesar do Savinho jogar um pouco mais pelo lado esquerdo no Girona, mas ele já atuou já também pelo lado direito, e ele fez uma grande partida. Então, querendo ou não, a sobrecarga de lado prevaleceu muito bem com o Savinho e com o Ian Couto. Uma peça que eu achei que fez muita diferença de um jogo para o outro foi o quê? A questão da flutuação e mobilidade, muita mobilidade do Andrés Pereira, que por hora ele às vezes trocava... quem que estava jogando na ponta esquerda mesmo? Eu esqueci. O Martinelli. Então ele fazia muita permuta, muita troca com o Martinelli, vinha para o lado do Savinho também para conseguir essa sobrecarga. E foi o que faltou um pouco já no jogo contra os Estados Unidos. Por quê? Porque o Paquetá não estava executando isso muito bem. Aquilo que a gente entrou, ele ainda não está na melhor fase dele, ele não conseguiu entregar essa variação, essa mobilidade que, por exemplo, o Andrés ofereceu no primeiro jogo. Eu gostei muito da participação do Andrés, do Savinho, do Ian. Gostei também do Evanilson, o Ederson eu achei que foi muito bom, foi muito bem. Um ponto que eu achei que, por exemplo, na seleção titular, entre aspas, faltou bastante em comparação com a nossa reserva também, entre aspas, foi o quê? A questão de controle de bloco. O que é o controle de bloco? É um ponto quando a gente não está pressionando, a gente está baixa a linha, não precisa, claro, sustentar tanto, mas a gente não está pressionando, a gente está controlando o bloco defensivamente. E eu achei que a gente ficou com muito espaço entre os corredores, tanto é que a gente sofreu em algumas situações com os Estados Unidos, com essas bolas entrando nos corredores, porque eu achei que a nossa linha ali estava saltando às vezes o Vini Júnior e o Paquetá na primeira linha, estava fechando num 4-4-2, e a segunda linha não estava conseguindo fechar muito bem, às vezes o Rafinha saltava no tempo errado, o Bruno Guimarães e o João Gomes não conseguiam fazer essas coberturas mais curtas para fechar as janelas de passe. Então, por vezes entrou a bola no volante dos Estados Unidos, ou até mesmo no médio deles,
e a gente não conseguia controlar isso. Isso foi um dos principais pontos que eu achei que faltou, por exemplo, na seleção no segundo jogo. No primeiro jogo eu achei que a gente conseguiu sustentar melhor, a gente esteve bem no jogo, principalmente no primeiro tempo, depois teve uma queda, a gente acabou sofrendo 2 gols, eu acho que não foram questões mais tanto coletivas nos gols, mas a gente acabou sofrendo gols. Um foi no contra-ataque, e o outro eu gosto de falar que foi meio gol de calça, que acontece dentro do futebol, né? Mas eu achei melhor o primeiro jogo do que o segundo, e o segundo jogo, principalmente por essa questão de comportamento defensivo, não gostei. E eu também tenho uma pontada pro Vini Júnior, que jogou bem, mas eu achei que ele estava querendo muito ser um protagonista, meio que forçando isso, forçando um pouco a barra, sendo que em algumas situações ele poderia ter associado um pouco melhor, poderia ter gerado até mais oportunidades. Eu acho que o ponto forte da seleção, eu gostei do Rafinha, é uma briga boa ali em Rafinha e Savinho. O Rafinha foi muito bem, o Savinho, eu gosto mais do Savinho do que o Rafinha, mas gosto bastante do Rafinha. E o Rodrigo, para mim, tem sido o nosso melhor jogador, é o cara que tem representado melhor a nossa seleção, tá praticando um futebol de verdade. Eu gosto pra caramba do Rodrigo, principalmente na seleção, que ele chama a responsabilidade mesmo, ele atua meio que anárquico, né? Ele faz uma função parecida que o Neymar fazia. Ele circula muito, movimenta muito, então ele é um cara que não tem tanto uma posição, por exemplo. Mas, defensivamente falando, ele acaba pecando um pouco quando ele tem que proteger pelo lado. Então isso a gente tem que melhorar nisso. Eu acho até que o que pode fazer? Talvez sobe o Rodrigo para pressionar junto com o Vini, baixa o Paquetá para fechar numa linha de 4, e eu acho que a gente consegue tentar sustentar assim, até porque o Paquetá já faz uma linha de 4 se precisar na equipe dele na Inglaterra, quando ele consegue controlar ali, quando ele baixa, não para jogar de médio, mas não jogando de extremo, mas sem bola ele fecha uma linha de 4, então eu acho que ele pode ajudar nisso, talvez seja um ajuste que a gente pode fazer, né? Mas eu gostei desses pontos, eu acho que tem pontos, principalmente esse defensivo a melhorar, mas eu gostei dessa ideia de testar todo mundo. Exato, só o Gabriel Magalhães que não entrou em campo, né, porque por conta da lesão, e também o Rafael, né, o Rafael Bento, né, já que ele ficou o tempo todo com o Alisson. Eu acho que ele podia, já que jogou todo o time, também que o Alisson usava de ritmo de jogo na seleção, né, mas acho que ele podia ter começado um dos jogos, pelo menos, com o Bento. Léo, queria que você falasse também suas impressões. Eu acho que eu concordei muito com essa questão do Juninho, principalmente do Vini Júnior, né, senti muito esse espírito de tentar esse título sozinho, bolas que ele podia ter tocado uma melhor solução, ele tentou agredir, tentar fazer o gol, acho que ele podia ter mais esse senso coletivo, e também outras questões, né, eu acho que é mais uma coincidência do que questão de atuação, mas é engraçado você parar para pensar que quando estava o time reserva, o Brasil abriu 2-0, né, no jogo, no caso, com o gol do Andréas Pereira, que também para mim é um destaque muito grande desses amistosos, e do Martinelli, e no jogo. E daí, quando entra os titulares, toma empate, o Hendrick salva, né, a lavoura, e no jogo com os Estados Unidos também não consegue a vitória. Eu queria que você falasse aí seus destaques desses amistosos, desses jogos aí do Brasil, antes da Copa América. Cara, eu concordo muito com uma parte que o Elcio falou, da fragilidade defensiva que o Brasil demonstrou nessas duas partidas, em determinadas fases do jogo. Principalmente nas laterais que o Elcio trouxe ali, essa dificuldade que o Brasil tem na recomposição dos nossos dois pontas, e eu acho que também falta o entrosamento com os laterais. O Elcio trouxe o entrosamento entre o Ian Couto e o Savinho, mas quando estava o Rafinha a gente sentiu uma dificuldade, quando a gente jogou com os dois, Vinícius Júnior e com Rafinha e Rodrigo, a gente sentiu essa dificuldade, e eu percebi no jogo que os laterais estavam sobrecarregados durante a partida. Muitos momentos a gente percebia que o adversário sobrecarregava a nossa lateral para progredir para o ataque. Então isso me chamou a atenção negativamente. Não digo que a atuação dos nossos laterais foram ruins, até porque um dos destaques que eu ia trazer aqui é que os nossos dois laterais esquerdos, que é uma posição que a gente sempre conversa aqui, eles tiveram uma atuação regular para bom, assim, não comprometeram, me agradaram. Tanto o Wendel quanto o Arana, demonstraram uma atuação muito tranquila, não sentiram a pressão. O Arana, principalmente, que estava um tempo afastado da seleção brasileira, a gente sabe do talento dele, a gente vê aqui no Brasil, e ele teve uma atuação muito positiva contra o México. Então, eu acho que esse destaque negativo que eu estou tentando trazer, eu acho que é só para engrossar o caldo um pouquinho do que o Elcio trouxe mais a fundo taticamente.
porque também foi uma visão que eu tive dos dois amistosos assistindo o jogo. E contra os Estados Unidos, eu senti também uma falta do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é um atleta que encosta muito na bola, ele participa muito do jogo, e quando ele participa muito do jogo, ele é muito importante. E eu senti um pouco dessa falta contra os Estados Unidos. Eu acho que a marcação dos Estados Unidos, ela engarrafou um pouquinho, ela dificultou um pouquinho, mas eu acho que faltou aquele Bruno Guimarães que a gente é acostumado a ver, que sempre quebra uma linha com facilidade, que com o domínio ele consegue induzir a marcação e ganhar campo. É um atleta que ele é diferenciado, e nesses dois amistosos eu senti falta disso. Eu senti falta desse protagonismo dele no meio de campo do Brasil. Como o Elcio já trouxe, o Paquetá não está no melhor momento psicológico dele, tem os problemas pessoais. Então, eu acredito que o Bruno Guimarães seria essa pessoa, esse atleta, para trazer esse protagonismo e gerenciar o nosso meio de campo. Porque a função dele na seleção brasileira é de fundamental importância, para não sobrecarregar o primeiro volante, tanto o João Gomes quanto o Douglas Luiz quando joga, quanto para liberar o Andrés Pereira ou o Lucas Paquetá para jogar, para criar. Então, eu senti um pouquinho disso. O Bruno Guimarães precisa trazer esse protagonismo para a Copa América. A gente precisa muito dele, e ainda mais nessa indefinição de quem que vai ser o nosso camisa 10. O Paquetá está com os problemas pessoais dele, o Andrés Pereira teve um bom desempenho nas partidas, fez um gol, então ele é um atleta que vai botar uma pulguinha atrás da orelha do Dorival aí. Você falou do negócio do Bruno Guimarães, até acho que eu estava nas anotações do Elcio, que no pouco que o Bruno Guimarães apareceu no jogo dos Estados Unidos, ele foi decisivo. O gol do Brasil sai de uma recuperação de bola muito importante dele, né? Recupera, o Rafinha também dá um passe muito bom para o Rodrigo fazer o gol. Então, quando ele aparece, ele é muito decisivo, ele é muito importante, concordo. Faltou um pouquinho mais, né? Mas quando ele conseguiu aparecer, foi muito bom, né? Soube aproveitar bem a oportunidade. Achei que o João Gomes ficou devendo um pouco nessa partida, né? Ele que foi titular, ele estava muito nervoso, fez muita falta, né? O Douglas Luiz acabou entrando no lugar dele, acho que melhorou um pouco ali aquela questão. Acho que é uma vaga que dá pra gente pleitear nesse time titular. Então vamos passar agora, vamos analisando os jogos, né, analisando as formações. A gente pode até pegar um pouco essa questão do segundo jogo, né, como um time titular. Então, com Alisson, Danilo, Marquinhos, aí vem a dúvida, porque o jogo com o Beraldo, aí tem a questão do Gabriel Magalhães, tem a questão se vai com o Militão, né, a questão da perna, e aí o Wendel na lateral esquerda, né? E nós temos na volância o João Gomes, Bruno Guimarães, o Paquetá, também essa questão, e podemos projetar um ataque com aquilo que ele também já atuou, né, nos jogos contra a Inglaterra e Espanha, né, que foi Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo. Léo, o que você vê aí? A gente tem essa questão, né? Acho que o Evanilson ter jogado o primeiro jogo, acho que acendeu essa possibilidade da gente ter um 9, né, definido, né, como é o caso do Evanilson, como seria o caso do Hendrick. Eles não são 9 típico, né, mas são mais novos que Rodrigo ou Rafinha. Eu acho que aquele ponto que você até falou no seu comentário anterior, né, do Rafinha, do Vini Júnior não funcionarem muito bem juntos, acho que vem muito disso, porque o Rodrigo não é um atacante central, o Rodrigo é um cara que fica perambulando. Então, acho que vem disso. Mas o que você acha? Que a gente vai manter isso, né? Tem a questão, acho que, da zaga, que eu acho que talvez seja a dúvida mais constante, e essa questão do gol, né? Que eu acho que faltou esse teste. Eu acho que teve a questão, acho que o gol que os Estados Unidos fez foi uma falha do Alisson, se bem que no segundo tempo ele fez uma baita de uma defesa quando foi exigido, né? Ele é um goleiro muito grande, mas esse debate do gol tá muito nessa questão. E eu até falei no podcast anterior, que eu lembrei depois, né, quando a gente estava encerrando, justamente quando o Alisson assume a titularidade da seleção brasileira. É um jogo que o Jefferson contra o Chile, o Jefferson não vai bem, pelas eliminatórias. O Alisson estava no banco, o Alisson ainda no Internacional, já havia toda a promessa que ele seria um goleiro, né, de ciclo, isso lá, né, por 2015, né, e ele assume o gol no jogo contra a Venezuela e depois vira titular por muito tempo da seleção, né, toda essa história que ele tem de quase 10 anos. Será que esse é o momento, né, óbvio, tem o Ederson tá fora, mas seria o momento, talvez, de trocar, ou você ver o Alisson seguro? Eu manteria o Alisson. E se você ler esses outros pontos aí, como a defesa, a volância, tá? O que você acha que o Dorival poderia mexer, ou se você acha que tá ok assim? Cara, vendo pelos amistosos e pelo que o Dorival já demonstrou pela convocação, pelos atletas e característica de jogo que ele trouxe, eu acho que a principal dúvida dele é quanto à formação do nosso ataque. Ele trouxe 2 centroavantes, o Hendrick e o Evanilson, a gente já falou sobre os dois, que têm características parecidas, de potência, de buscar o jogo. Então são atletas que a características são bem marcantes. Então, por essa dúvida do Dorival de tentar ter escalado com o Rafinha, o Vinícius Júnior e o Rodrigo jogando junto,
e no outro jogo o Evanilson atuando e o Endrick entrando também como centroavante, eu vejo que o ataque é a principal dúvida do Dorival. Eu acho que até hoje ele deve estar lá matutando e pensando qual a melhor alternativa para a seleção brasileira. Eu acho que quanto ao meio de campo e à zaga, eu acho que está tudo mais claro para ele. E quanto à zaga, tem a dúvida devido à condição física dos atletas. Eu acho que o natural seria o Éder Militão estar ao lado do Marquinhos, mas eu acho que ele não vai ter essa tranquilidade, essa confiança de usar o atleta sem ter testado ele nos amistosos direitos, sem estar com o ritmo de jogo ideal. Eu acredito que vai jogar o Beraldo no primeiro jogo e depois a gente vai ver a sequência do campeonato. Quanto à lateral esquerda, pelos testes que eu vi do Dorival, eu gostei mais do Arana, mas eu acho que vai jogar o Wendel. Então, eu vejo que o Dorival, as posições que ele tinha opção, que ele buscou opção, ele testou todo mundo, e a dúvida mesmo está pelo ataque. Eu não senti que ele está confiante para ter um centroavante. Por isso que ele tá testando formas de como poder atuar e variar esse jogo dentro da Copa América. Por ser um torneio curto, o planejamento deve ser muito rápido para cada partida, então cada partida vai demandar alguma coisa do que ele tem disponível na convocação dele. Então, essa é também a minha dúvida. Eu acho que a minha maior curiosidade é como que o Brasil vai jogar do meio para frente. Acho que é a dúvida de todo mundo, né, Julinho? Principalmente essa questão, né, que a gente ressaltou várias vezes, de não ter um camisa 9 fixo, né, como que é o caso de Endrick e Evanilson, não são esses caras assim, né, até mesmo estava ouvindo o pessoal lá do Vitor e do Igor Roari, do Maldito Futebol Clube. O Igor é um cara que acompanha muito o Porto, ele fala, gente, PP e Evanilson não são camisa 9, né, eles acompanham o Taremi é o camisa 9 do Porto, por exemplo, né, na temporada. Acho que é um ponto de destacar. O Endrick também, ele joga muito mais solto, e ele não levou um camisa 9, então fica essa questão, porque ele dá para ver que ele tem uma preferência muito grande pelo Rafinha, não só numa questão com o Savinho, mas nessa questão de você talvez botar o Endrick, por exemplo, na titularidade da seleção brasileira. Como que você vê aí essas questões? Você mudaria alguma coisa desse possível time titular? Essa disputa na zaga ali com 2 nomes, né? Ou você manter essa questão do pé, que é uma questão que a gente sempre volta a falar aqui, ou você apostar no Éder Militão? Enfim, quais vagas você vê, quais disputas você vê em aberto dessas escolhas que o Dorival vai fazer para esse time titular para essa Copa América? Não, pois é. Começando pela essa questão dos zagueiros já, eu já afirmo mesmo que o Dorival quer essa questão do pé, então eu acredito que, claro, a briga vai ser entre Magalhães e Beraldo, que eu acho que é uma briga que o Magalhães tem vantagem, o Beraldo tem feito boas atuações, mas o Magalhães, estando 100%, ainda está acima dele. O Marquinhos, eu acho que vai ser o titular mesmo. Na direita, a gente tem o Ian Couto fazendo ótimos jogos, mas tem o capitão da equipe, que é o Danilo, que é difícil de tirar, mas é uma boa questão, porque a gente sabe que se precisar de alguém por ali, o Ian Couto vai ajudar e vai mudar jogo, isso aí é bom pra caramba. Na esquerda, eu gostei da atuação dos dois, o Wendel, claro, mais solto do que o Arana também poderia jogar solto caso precisasse, se o Ian sustentasse mais, mas eu acredito que o Wendel vai estar à frente ali. Teve um ponto que eu esqueci de falar, que com a entrada do Douglas Luiz, a formação mudou um pouco defensivamente. Ele fez que ele chama de pivote, né, um 5 ali, e fechou como se fosse um 4-1-4-1. Ele não saltava tanto quanto o João Gomes. Então a seleção melhorou um pouquinho nessa questão. Eu não sei se o João Gomes nessa posição ele também faria bem feito, mas com o Douglas Luiz mudou, mas é muito pela formação. Então talvez eu entraria, caso ele pense, se for o Douglas Luiz vai jogar no 4-1-4-1 defensivamente, eu entraria com o Douglas Luiz, mas o João Gomes eu tenho certeza que faz essa função tão bem também quanto. Eu só acho que eles precisam ajustar muito bem essa questão. A gente teve bastante êxito na seleção com esse 4-1-4-1 quando era com o Tite, era muito bem defensivo, defensivamente falando. Então eu não sei, eu gostei desses 2 últimos jogos, eu gostei mais do Douglas Luiz do que o João Gomes, por exemplo, então talvez vai ser uma briga boa. Bruno Guimarães, é aquilo que a gente falou, a gente precisa mais dele, porque é um cara que realmente pode fazer muita diferença na nossa seleção. Eu acho que ele mantém, eu colocaria o Andréas mesmo no lugar do Paquetá, muito por toda a situação e pelo que o Andréas vem apresentando. Rafinha e Savinho, eu acredito que é uma briga boa, mas, que nem como o Gabriel comentou,
o Dorival gosta muito do Rafinha. O Rafinha é um atleta que vai entregar, a gente pode ter certeza disso. A questão do Endrick, eu gostaria de ver ele, muito pela capacidade que ele tem de resolver jogo. A gente brinca que o Endrick tem a luz, cara. Ele tem a luz, não tem jeito. Ele é um atacante que vai decidir jogo mesmo, ele vai estar bem posicionado, ele é agressivo, ele é muito... ele tem uma questão no jogo dele que ele acredita, ele tem um objetivo e ele vai até o final com esse objetivo. Então ele é um atleta, ele é muito maduro mesmo tão novo. Então isso é muito bom no jogo dele. Eu acredito que a gente possa aproveitar ele. Eu entendo que talvez o Dorival tá tentando blindar. Eu não sei se precisa de tudo isso para ele, porque é um atleta que ele parece ter essa capacidade, mas claro, eles estão no dia a dia lá, eles devem saber melhor disso. Eu gostei da partida do Evanilson, mas que nem você falou, ele realmente joga, porque lá ele joga muitas vezes com 2 atacantes, né? Então, às vezes ele joga mais saindo, ele joga buscando mais no pé, ele joga mais partindo para as beiradas, então não é o centroavante nata. Eu acho que vai ser, querendo ou não, vai ser Rodrigo e Rafinha, Vini e mais um ali para fechar esse quarteto, pode dizer assim, que eu entraria com o Andrés, né? No gol, tem aquela questão do apelo popular já pela saída do Alisson, né? Porque estão falando que realmente não faz milagre, não tá fazendo a diferença na seleção e não é uma fase, não é das melhores fases deles. E, geralmente a gente fala quando tem uma falta que a bola vai no canto do goleiro, realmente a gente contabiliza como uma falha, porque só se for muito forte mesmo, que não aconteceu, mas eu não computaria como uma falha, mas a gente sabe que poderia fazer a diferença. Eu confio no Alisson, acredito que ele seja um bom goleiro, mas pode ser também que esse apelo popular mexa um pouco com a seleção, mexa um pouco com o Dorival, principalmente com o Bento numa grande fase, aí talvez pode pintar ele. Mas eu acredito que vai continuar com o Alisson até, mas também tem tempo para ver como é que vão ser os últimos treinos por aí, né? Mas é basicamente isso. Um ponto que eu lembrei agora que você falou, Juninho, até pra gente fechar, você falou a linha de 4, e teve uma questão muito interessante nesse jogo, é que ele tirou o Bruno Guimarães, botou o Endrick, e aí tirou o Rafinha e botou o Savinho, e ficou com o Rodrigo lá na frente, né? A gente teve de fato 4 jogadores, né? O que você achou desse teste? Pergunto para você também, possivelmente o Léo, o que vocês acharam desse teste, né? Que era uma coisa que também já vinha da Copa do Mundo passada, né? Da função do Neymar, né? Onde o Neymar ia se encaixar naquele time da Copa, para o Vinícius Júnior jogar, né? Porque tinha aquela dúvida, Vini não pode ser banco na Copa, quando vai enfiar o Neymar? Daí acabou criando esse 4-2-4, basicamente, né? Eu queria saber de vocês dois, o que vocês acharam desse formato da seleção. Você acha que é muito aberto? Você acha que dá para fazer o Rodrigo ter essa função? O Andréas também, que estava ali junto, né? Porque ficou ali basicamente o Douglas Luiz e o Andréas, vamos dizer assim, de meias de origem. Cara, eu particularmente gosto bastante quando coloca 4-2-4, porque a gente consegue tentar formar quadrados dos dois lados. Isso é muito difícil de marcar. Só que ele tem que estar muito bem ajustado em questão de pós-perda, né? Porque como você vai querendo a tua vigilância, o teu atacar marcando ali vai estar geralmente só com um homem no meio, porque o outro homem no meio provavelmente vai estar jogando, então dificulta muito essa questão de perdemos, a gente tem que organizar o mais rápido possível, ou pelo menos estar bem agressivo nesse atacar marcando, que é o que é quando a gente está atacando e já está pensando, cara, quem que vai fazer, quem que vai colocar o pé na bola caso a gente perca a bola. Então eu gosto do 4-2-4, principalmente não só colocar 4 jogadores na última linha e começar a alçar, mas eu gosto desse 4-2-4 quando tem variedade de movimento, que nem o Rodrigo causa muito isso, o Endrick é um atleta que ele joga muito pelos lados, então a gente consegue causar muita sobrecarga e consegue chegar na área com bastante gente. Então eu gosto, pode ser, por exemplo, uma situação, estamos precisando muito de resultado, estamos precisando reverter um placar, eu acho que pode ser uma boa variação, principalmente pelo estilo, o perfil de jogadores que formam esse 4-2-4. Então, eu acredito que possa ser algo bom. Claro que dificilmente a gente vai entrar numa partida dessa maneira, querendo ou não, é um pouco agressivo até demais, mas dependendo, às vezes, ou até mesmo do adversário, se tiver muito difícil mesmo de infiltrar, de conseguir quebrar a marcação do adversário, eu gosto dessa formação. Cara, sobre esse esquema, eu acho que é muito dentro do que o Elcio falou, dentro de determinadas circunstâncias das partidas, ele faz total sentido.
Existem atletas na nossa seleção que podem encaixar muito bem nesse modelo de jogo e podem atrair o adversário para uma situação que o Brasil se favoreça e consiga chegar ao gol. O Elcio trouxe muito bem aí falando do Endrick e do Rodrigo, mas eu vejo muito o Rafinha e o Martinelli fazendo isso. Eles trabalham muito bem na ponta e são muito agressivos e agudos. O Martinelli tem uma finalização muito boa, então a gente tem uma variedade de opções bacana para trabalhar dentro de uma circunstância de jogo nesse esquema também. Perfeito, vamos ver aí, né, esperar quais momentos que a seleção pode atuar durante a Copa América com essa formação. E antes de falar dos adversários do Brasil, só falar uma confusão aí que teve nos últimos dias de bastidores, que foi a questão do Ian Couto, né? O Juninho falou do Ian Couto. O Ian Couto ficou marcado por usar o cabelo rosa na primeira convocação dele. E cara, é incrível, porque tudo bem, tem essa questão de que se é moral, se é ético ou não, mas uma coisa me pegou muito nesse pensamento, que foi até uma coisa que naquela época, em novembro do ano passado, a gente reclamou muito que o Ian Couto não foi convocado para a seleção. E aquilo lá foi muito sem sentido, porque se vocês puxarem aquela convocação, o Diniz, ele convoca o PP para jogar improvisado de lateral. Né? Se você pegar lá, ele convoca o Emerson Royal, que na convocação anterior não tinha sido nem convocado, foi por conta de corte, vai o Emerson Royal, que todo mundo sabe os problemas do Emerson Royal, e não convoca um lateral direito reserva. E aí, sei lá, na minha cabeça, será que aconteceu isso? Queria ouvir só de vocês também para fechar, o que vocês acharam de toda essa questão? Eu acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que é muito nessa questão de se importar com coisa extracampo, e a CBF extrapola. A CBF negou, mas é estranho, porque o Ian, ele tirou o cabelo rosa justamente próximo ali à convocação de março, né? Ele pintou, raspou o cabelo ali bem naquela região. Léo, queria saber de você o que você achou desse bafafá todo, e também a questão de, infelizmente, subir aí uma tona justamente na véspera de uma competição, né? Causar, vamos dizer assim, esse debate, essa confusão, esse conflito, justões dessa competição tão importante para a seleção brasileira. Cara, eu acho extremamente desnecessário você colocar esse tipo de situação em volta do pessoal do atleta. Se o cara tá com cabelo rosa, verde, comprido, com dread, sem dread, se o cara estiver atuando bem, estiver desempenhando bem, se estiver se orgulhando de estar com a seleção brasileira, tá tudo certo, gente. O cara tem a vida dele, ele pode se achar lindo, maravilhoso de cabelo rosa. Cara, eu acho muito desnecessário você trazer essa carga num momento que a seleção brasileira precisa tanto de concentração. Já tem o caso do Paquetá, daí agora mais isso. Então, são coisas que não tem necessidade da gente estar passando nesse momento. Você vai somando as coisas aí, daí você joga uma pressão no menino, que o menino vai na coletiva, é exposto na coletiva, vem uma pergunta que toca no assunto e ele talvez aí despreparado vai lá e explana toda essa situação numa entrevista. Então é uma somatória de fatores que a CBF tem que cuidar. Gente, pelo amor de Deus, você quer, pelo que vazou da imprensa, eram boas práticas para limpar a imagem da CBF. Pelo amor de Deus, se o dia que isso aí for boas práticas para limpar a CBF, gente, a CBF precisa de uma limpeza muito maior do que essa. Se tirar o cabelo do atleta for limpeza de moral para uma organização igual a CBF, a gente está perdido no mundo. E por isso que eu acho muito engraçado, porque a CBF passou por todos os problemas no começo do ano passado, e por isso que eu faço a questão de lembrar a convocação de novembro. Até onde o Ian Couto não foi convocado por conta do cabelo, né? E se foi isso, é ridículo. Elcio, eu queria ouvir de você que trabalha no clube, como que é essa questão? A gente sabe que tem normas, regras, mas, esse ponto eu acho muito complicado, sabe? Né, a atingir essa questão justamente numa convocação, né? Que daí já é diferente, porque um clube há um contrato, há o jogador, né? Questão de trabalho, a gente sabe que tem algumas normas, dependendo da empresa, a gente tem isso onde a gente trabalha, né? Mas uma convocação é completamente diferente. Queria que você, que está internamente envolvido no clube, falasse o que você viu desse caso. Cara, primeiro, a minha opinião também, né, concordo com o Léo, acho que não faz o menor sentido você se preocupar com o que o cara tá usando, que roupa o cara tá usando, que brinco que ele tá usando, que cabelo, qual cor de cabelo que ele tá usando, qual que é o tipo de barba. Eu acho que isso é particular de cada um, é pessoal de cada um. Eu acho que começar a mexer nesses pontos de extracampo do atleta é querer buscar coisas que sem explicação, é realmente tentar tapar alguma coisinha para mostrar que tá fazendo algo diferente, que tá sendo mais controlado, que tá sendo mais organizado, mas eu acho que isso aí muitas vezes até vai
contra os atletas, porque os bola não gosta dessas questões. É mais fácil você realmente organizar a casa, mostrar que está trabalhando, mostrar que está tudo fluindo, do que tentar causar um impacto dessa maneira. Dentro de clube tem muito isso, né? Tem os caras mais antigão aqui, por exemplo, tem treinador que não deixa os meninos pintar o cabelo. Eu acho que não faz a menor diferença, né? Porque você tem que criar disciplina no moleque, não é pelo cabelo, né? Então, mas tem gente que pensa assim, né? Tem muita gente que gosta de causar essa disciplina. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, mas eu acho que tem outros meios de você disciplinar, de você criar uma cultura boa entre os atletas, do que ficar proibindo e causando isso, principalmente, que nem o Léo falou, às vezes o cara foi pego desprevenido, não estava preparado a uma situação dessa, e acaba explanando, então, e causa um problema que não precisaria ter dentro da seleção tão próxima ali da Copa América, né? Eu achei engraçado, a gente está gravando esse podcast dia 17 de junho. Hoje a Romênia estreou na Eurocopa com o Andrei Ratil de cabelo azul, e o pessoal já chamou ele de inimigo da CBF no Twitter, na internet. Então aí fica a evidência que cabelo não é muito, não é coisa de mal, né? A gente tem uns amigos malas que ficam com cabelo, né? Um abraço, Daniel Manucelli, mas as coisas não são assim. Então vamos lá, gente, agora falar também sobre o grupo do Brasil, né, para fechar esse podcast. O que esperar aí que o Brasil vai encarar? A gente tem Costa Rica e Paraguai, que são seleções mais intermediárias. A Costa Rica venceu seus jogos vitórias da CONCACAF, talvez com seleções mais fracas, né? Mas o Paraguai, uma seleção que esperava um pouco mais, acho que a seleção que nos amistosos, principalmente a derrota para o Chile, ainda tem mais para revelar. A gente tem 2 jogadores ali que são o Enciso e o Almiron, que são jogadores que vai ficar de olho. E a Colômbia, que eu acho que é o grande destaque, né? Acho que a Colômbia é um destaque não só para o Grupo do Brasil, mas para a Copa América em si. A atuação da Colômbia com os Estados Unidos foi coisa de maluco, a goleada por 5-1. Eu vi gente até comparando. Juninho, você acha que é uma comparação válida? Você olhar, o Brasil empatou 1-1 com os Estados Unidos, a Colômbia ganhou de 5-1. Você acha que é válido fazer esse tipo de comparação? E também, o que você espera que o Brasil possa enfrentar de perrengue nessas seleções? Eu sei que eu e você temos um moleque na Costa Rica que a gente gosta de ficar de olho nele. Cara, eu não concordo, até porque eu não gosto eu nunca vou gostar dessa ideia de comparar, tal time jogou com tal time ganhou de 3-0 desse time, por que a gente não ganhou desse time? Eu não concordo nada com isso, porque cada jogo é um jogo, não é o clichê, mas eu vi um pouco do jogo da Colômbia contra os Estados Unidos e foi um jogo totalmente aberto nos primeiros minutos ali. Poderia até os Estados Unidos ter começado e ganhado o jogo, já teria até dominado um pouco o jogo, porque teve muitas oportunidades ali, não oportunidades de gol, mas criou bastante nesse jogo. Eu gosto da Colômbia, mas a gente ficar comparando o jogo, por exemplo, os Estados Unidos veio com uma proposta totalmente diferente que veio contra a Colômbia com a seleção brasileira. Veio um jogo muito mais reativo, muito mais esperando, muito mais controlado, muito mais defensivo. Então fica um jogo muito mais difícil. Não quer dizer que a gente não seja melhor, por exemplo, que a Colômbia. Então são estilos de jogos muito diferentes. A maneira como uma estratégia que uma equipe joga contra a Colômbia é totalmente diferente de uma estratégia que a equipe joga contra a seleção brasileira. Claro que a seleção poderia ter sido melhor, mas eu não concordo com ficar comparando resultados. Colômbia é boa, é uma equipe forte, o Rames na seleção faz um papel muito, muito importante, né? Um cara que joga muito dentro da seleção, tem Luiz Dias, tem o João Arias, que eu gosto pra caramba, um cara que eu gosto pra caramba. Então é uma seleção que é forte mesmo, é difícil vai ser difícil de bater, vai ser uma das, eu diria favoritas até nesse quesito. Paraguai, que nem você falou, estou meio decepcionado ali com a seleção. A gente esperava mais, principalmente na dupla que a gente comentou, né? E a Costa Rica, eu gosto dessa equipe da Costa Rica, eu achei interessante. Eu sinto um pouco nessa questão da competitividade por conta dos jogos que ela enfrenta, e isso aí acaba afetando um pouco
o que eu costumo falar? Geralmente, quando você tem muitos jogos em competitividade não tão alta, você acaba gerando, às vezes, comportamento ruim na seleção, comportamento ruim em qualquer clube. Então, você tem que estar ativo para, quando pegar uma seleção um pouco mais encardida, estar ativo mesmo ali para não acabar trazendo esse comportamento um pouco ruim para dentro. Mas é uma seleção que eu acho que a gente pode ficar de olho. Eu acho que vai ser interessante ver os jogos dele. Eu acho que vão casar alguns bons jogos ali para a gente avaliar e analisar, né? Só para passar certinho, então, a Costa Rica ela jogou contra São Cristóvão Neves e Granada, venceu por 4-0 e 3-0. Tem análise, inclusive, dessas partidas, desses grupos no podcast sobre eliminatórias da CONCACAF, tá aqui no feed. O Paraguai, ele perdeu de 3-0 para o Chile e venceu o Panamá por 1-0. E a Colômbia, a última derrota da Colômbia, eu estava vendo aqui, foi em fevereiro de 2022, cara. É muito tempo, sim, perder um jogo. E nessa data FIFA, ela venceu a seleção dos Estados Unidos por 5-1, como a gente já falou, e também venceu a seleção da Bolívia por 3-0. Lembrando que a Colômbia, nesse tempo aí, venceu a Espanha, venceu a Alemanha, ou seja, não é só adversário fraco que a Colômbia bateu, tem muito time grande. Léo, o que você está esperando dos adversários do Brasil aí para essa Copa América? Essa disputa, acho que dá para dizer assim, na primeira posição com a Colômbia, visto até que o Brasil perdeu para a Colômbia nas eliminatórias do ano passado. Eu acho é um grupo bem bacana de você analisar, porque são clubes são seleções que estão passando por fases distintas, né? A Colômbia, ela passou por uma transição de se desfazer dos ídolos, daqueles atletas que vinham de uma longa jornada pela seleção, Falcão, alguns outros também, o Ospina, que jogou muito tempo. Então, quando você se desfaz desses e você começa a dar campo e espaço para outros atletas que têm destaque e não são tão jovens, tipo o John Arias, por exemplo, que está com espaço, está jogando muita bola, você começa a ter resultado. E eu acho que essa transição foi muito bem feita na Colômbia. Você se manteve com alguns medalhões, o Rames ainda está na seleção, você vê alguns atletas ainda na seleção, mas a transição foi muito bem feita. Então o time da Colômbia está muito bem encaixado e com potencial de incomodar nesse grupo da seleção brasileira. Já o Paraguai e a Costa Rica estão num processo um pouquinho para trás. Eu acho que o Paraguai já iniciou essa transição, acho que o Enciso é um nome muito bacana. O próprio Matias Rojas, que jogou no Corinthians aqui, é um atleta de muito talento. Eu acho que ele não teve espaço e ambiente para desenvolver o futebol dele, mas eu vi um dos jogos do Paraguai e ele é um atleta que jogou muito bem, me chamou a atenção, além, claro, do Almiron, que é o principal jogador dessa seleção. Quanto à Costa Rica, eu acho que ela tá cogitando iniciar esse projeto de renovação, até porque lá, por ser um país menor, a gente tem a escassez de tanto talento. Vocês trouxeram um atleta aqui que vocês gostam, que vocês vão fazer 1000 conteúdos aqui, que eu confio muito nos meus parceiros, mas essa transição é mais lenta num país que não tem tanta variedade de talento. Então, você vê na Costa Rica muitos atletas que ainda já estão há anos na seleção. Eu acho que agora o Keylor Navas se aposentou da seleção, é um nome que é muito marcante na seleção da Costa Rica, fez história nas Copas do Mundo com a camisa da seleção. Então você vê que o processo lá é um pouquinho mais lento. Então eu vejo o time da Costa Rica um pouquinho para trás. Tem esse agravante dos adversários serem inferiores, serem seleções um pouco amadoras. Então eu vejo a Costa Rica um pouquinho atrás. Mas por ser uma seleção muito competitiva e que já mostrou em Copas do Mundo que pode surpreender, a gente não tira o protagonismo que ela pode trazer dentro desse grupo, mas eu vejo numa escala muito bacana do grupo do Brasil, mas eu vejo o Brasil passos à frente dessas 3 seleções. O atleta que o Léo falou ali, o Manfred Ugalde, que inclusive no jogo contra a Granada fez um gol que eu mandei pro Juninho na hora, o Juninho comemoramos pela movimentação do cara, é para ficar de olho, né? Acho que o Léo comentou muito bem essa questão. Fale, Juninho, você desmontou. Não, eu tinha esquecido de comentar dele, pô. Cara, esse moleque aqui me impressionou. Cara, que moleque bom. Eu gostei bastante dele. Eu acredito bastante se ele tiver boas equipes ali perto dele, ele pode ser uma estrela aí, uma grande estrela mesmo, crescer bastante no mercado mundial, ficar um atleta muito, muito bom, muito inteligente. Eu gostei bastante. Vai ser bacana. Então fica de olho que provavelmente vai ter coisinha dele aí na Copa América. Inclusive já tem até um vídeo que o Júnior fez lá mês passado, tem sobre o Galo, tem sobre o Almiron e o Enciso, e acho interessante falar sobre o Almiron e o Enciso, que eles estão voltando a jogar agora juntos pela seleção paraguaia, né? Porque
Desde o ano passado eles não jogam junto, porque o Enciso passou todo o segundo semestre machucado, o Almiron também teve uma lesão. Aí, na data de mês de março, o Paraguai tinha um amistoso programado contra a Rússia e rolou um atentado terrorista em Moscou, e o amistoso foi cancelado. Então agora, nesses jogos aí que o Almiron e o Enciso estão voltando a jogar juntos. Então, talvez essa tendência de baixa da seleção paraguaia possa ser revertida justamente com essa dupla aí entrosada, né, nesses treinamentos aí que eles estão tendo, que é uma questão que pode ser importante para o Paraguai se acertar para a Copa América, além de, claro, essa seleção da Colômbia, que é muito boa, muito próspera. O Léo falou da Costa Rica surpreender, a Costa Rica já foi uma surpresa por ir para a última Copa com a geração envelhecida, né, que os caras que, se você for pegar a seleção da Costa Rica em 2022, é a seleção de 2014 ainda. Aí para essa não, o único que ainda está lá é o Campbell, mas o Campbell é banco, graças a Deus, né, porque imagina se o Campbell ainda for titular, aí ia ser meio complicado. Mas o Campbell ainda está lá, e o Keylor Navas anunciou a aposentadoria aí antes da Copa América, antes dos jogos das eliminatórias da CONCACAF, né? Ele não teve nenhuma despedida, eu achei muito estranho ele não usar esses jogos das eliminatórias da CONCACAF como despedida. Mas enfim, vamos ficar de olho, a gente vai estar aqui acompanhando tudo das eliminatórias aqui no Coach Verde, vai ter minuto da Copa América também, com resumo diário, como está tendo da Euro, da Copa das Nações da Oceania, então fica ligado. E volta e meia, durante a competição, a gente volta aqui com um podcast para analisar a nossa seleção brasileira, se Deus quiser, passando de fase, né? A gente não quer logo de cara pode uma eliminação, mas falar sobre a fase de grupos, prever as quartas, depois prever a semi, depois prever a final, e se tudo der certo, mais um título pro nosso Brasilzão, tá certo? Então, fica ligado, segue aqui a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, para ficar ligado por tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está produzindo nessas repercussões da FIFA. Ainda tem mais um podcast da FIFA para sair, também tem as nossas coberturas diárias das competições, como eu falei anteriormente. Também seguir a gente na nossa Spotify e YouTube para acompanhar tudo, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação conosco. Se possível, ajude, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a estruturar e se manter cada vez melhor. E claro, se não puder ajudar financeiramente, divulgue o podcast, divulgue o Coach Verde para os seus amigos que gostam de seleção brasileira, gostam de futebol das seleções, gostam da Eurocopa, gostam da Copa América e não saibam, mas também gostam da Copa das Nações da Oceania. Léo, obrigado pela sua participação. A gente se vê aí ao longo da Copa América e mais podcasts aqui no Coach Verde. Valeu, galera. Vamos trazendo muito conteúdo aqui da Copa América para vocês. A gente vai estar ligado, a gente vai estar assistindo todos os jogos possíveis. Vamos aproveitar o nosso conteúdo ao máximo, porque a gente tem muita ideia e muita coisa legal para soltar aqui durante todo esse mês de Copas aqui das seleções. Então, muito obrigado, sigam a gente e bora lá. É isso, bora lá, Juninho Vaz, que vai ter mais conteúdo essa semana também, não sobre a Copa América, mas outra coisa, né, Elcio? Tem muita coisa legal aí também para acompanhar todas essas outras competições que rolam pelo mundo. Com certeza, mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês, agora cada vez mais perto, semana que vem já na Copa América, semana que vem já, então já tá pertinho aí, fica cada vez mais ligado, vai ter muito conteúdo bacana, já tá tendo muita informação bacana para vocês, e tô terminando aqui um zagueiro construtor que eu contrataria pro Atlético, na hora. O Saf depois vai falar o nome da seleção que eu esqueci agora, mas, cara, sensacional, gostei bastante, já fica de olho aí que vai vir muita coisa boa, tamo junto e até a próxima, que vai ter muita coisa boa nessa Copa América pra vocês. Vai ter material do Brian Kautak, da seleção de Vanuatu no Coach Verde, é isso aí que o Juninho está falando. Alô, Diff! Alô, nosso eterno, glorioso Diff, que para analisar o nome dessa fera, e só passando, né, o Juninho falou dos jogos, a gente esqueceu de falar só as datas, né, o Brasil estreia na segunda-feira, dia 24, contra a Costa Rica, a Copa América começa na quinta, dia 20, com o jogo da Argentina contra o Canadá, aí depois, na outra sexta-feira, dia 28, o Brasil encara o Paraguai, e fecha a primeira fase no dia 2 de julho, contra a Colômbia, tá certo? A gente volta aí, a gente vai ver certinho, mas já anota aí que todo final de dia, acabou o jogo, cola aqui no Coach Verde que vai ter o resuminho diário para você conferir, tá certo? Fica ligado, eu te aguardo nos outros podcasts, nos outros conteúdos que a gente tem por aqui. Coach Verde, o caminho da Copa do Mundo e da Copa América, passa por aqui. Até o próximo!